Se o produtor ou empresas do agronegócio devem ou não pagar o Fundo Rural, ainda há algumas dúvidas, embora haja uma legislação já reconhecendo, né, a constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural, tanto de produtores como de empresas do agronegócio. Mas ainda restam dúvidas e o STF, o Supremo Tribunal Federal, deve decidir esse assunto de novo, ou mais uma vez discutir esse assunto. Ao meu lado, o advogado Joaquim Ferraz, tributarista, que vai comentar a situação hoje, o que deve ser feito pelo produtor rural diante dessa situação. Obrigado por ter vindo participar do nosso programa, doutor Joaquim. O que fazer, ainda muito em definição, em relação ao Fundo Rural? Pulga, o Fundo Rural segue como um dos tributos mais conturbados, mais discutidos da história da República. Apesar da decisão do STF, que considerou constitucional a cobrança do Fundo Rural a partir de 1º de janeiro de 2018, ainda existe na Justiça bastante discussão, bastante litígio acerca do passado, do passivo do Fundo Rural, mesmo tendo o STF decidido que esse tributo, neste período de 5 anos anterior a 1º de janeiro de 2018, é devido. E eu separaria o assunto Fundo Rural hoje em dois frontes. Eu adotaria um critério temporal de divisão para discutirmos o que o produtor rural deve pensar, como ele deve se subsidiar de elementos para tomar a decisão de que comportamento tributário e fiscal ele adotará. O primeiro deles é a partir de 1º de janeiro de 2018. Não se discute mais que o tributo atualmente vigente, que o fundamento legal para a exigência do Fundo Rural hoje, ela é devida, ela está aprovada pelo Congresso Nacional, através da via eleita adequada e considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A discussão ainda é sobre o passado, sobre o passivo que surpreendeu a todo produtor rural e empresário do meio rural com a cobrança retroativa de um tributo que durante a última década, praticamente, era considerado inconstitucional pelo STF. Ou seja, o produtor rural não guardou esse dinheiro, não provisionou essa dívida e não está preparado para realizar esse pagamento. Até porque, como todo mundo sabe, a margem líquida da atividade rural é extremamente pequena, apertada e não gera resultado econômico suficiente para pagar um conteúdo econômico compatível com o tamanho do Fundo Rural retroativo a 5 anos. Nós tivemos um parcelamento desse passivo, o governo propôs, facilitou, mas a adesão foi muito pequena, doutor. A adesão ao PRR, ao Programa de Regularização Rural, é incipiente, para não dizer nula. Tanto que o governo agora, essa semana, está enviando uma medida provisória para prorrogar o prazo, que se encerraria agora no final de outubro, para dezembro, exatamente tentando usar esse período para convencer o produtor rural a fazer a adesão. Mas o momento ainda é muito conturbado sobre esse passado. Vejamos que as associações de classe, as empresas que estão no meio rural, os produtores rurais pessoa física estão buscando na justiça discussões judiciais, inclusive com outros fundamentos ainda não apreciados pelo STF, para não pagar essa conta. E um dos recursos foi admitido no TRF do Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Federal, e será levado à apreciação do STF. A vice-presidente do Tribunal Regional Federal admitiu o envio de uma ação discutindo a cobrança retroativa do Fundo Rural com outros argumentos ainda não apreciados pelo STF. Então, teremos mais um capítulo dessa discussão no STF. E essa instabilidade gera incerteza e essa incerteza gera baixa adesão no PRR, exatamente porque
o produtor rural ainda não tem elementos concretos, seguros, indiscutíveis para pagar, além da ausência de capacidade econômica. Bom, você está ouvindo, né, a posição do tributarista, que também é pecuarista, de uma família de pecuaristas da Bahia, conhece profundamente o Fundo Rural. Ainda há muita discussão sobre o passivo. Agora, para o Fundo Rural, que vigora de janeiro para cá, o pagamento deve ser feito, não? Esse não se discute mais. Esse assunto está pacificado, inclusive inversamente à adesão ao PRR, a esmagadora maioria do produtor está realizando a apuração e o pagamento. Ainda há um pouco de dúvida sobre o procedimento, sobre a cadeia de incidência, como, por exemplo, se quem vende o bezerro para um recriador paga também um Fundo Rural, mas são dúvidas sobre como proceder. Não há mais dúvida sobre a incidência e sobre o pagamento do Fundo Rural de 1º de janeiro para cá. Bom, você acaba de ouvir o advogado Joaquim Ferraz. Lembrando, pecuarista, conhece profundamente, estudou detalhes da legislação, das normas que regem o Fundo Rural de janeiro para cá e também o passado. Fica o recado para você, produtor. Atenção no que ocorre daqui para frente, porque o passivo lá atrás é muito grande. Obrigado mais uma vez, doutor. Voltamos ao programa.